Renan, o que é que a gente poderia dizer em relação de diferença do partido? Porque a gente sabe que o Brasil é muito inchado de partido. Partido A, B, C, cabe o alfabeto todinho e tudo mais. E chega o Missão, né? Vocês conseguiram transformar o movimento num partido político, numa estrutura sólida. Então, o que é que ele vem para diferenciar dos partidos tradicionais e como é que na prática ele vai trabalhar ali ao longo desse ano para mudar a vida das pessoas, mudar a vida dos eleitores? Vamos lá, vou pedir para os espectadores aqui fazerem um exercício. Tentem pensar qual é a diferença do PSD pro MDB, pro PSDB, pro PROS, pro Avante, pro PL, pro Republicanos, pro União Brasil. Ninguém sabe a diferença, porque é realmente uma sopa de letrinha. Então você tem muitos supostos partidos que na verdade são legendas. Partido mesmo, que é um grupo de pessoas que defende um conjunto de ideias e disputa eleições para defender essas ideias, você só tem uns de esquerda. E agora você tem a Missão, que é o partido que nós fundamos. Sim. Nós somos o único partido que foi montado no Brasil, e eu faço esse desafio para todo mundo. Nós pagamos a montagem do partido, a gente bancou a construção dele, vendendo o livro de proposta dele. Num país que as pessoas não leem, você conseguir montar um partido vendendo o livro é algo muito novo. Nós temos um conjunto de livros, nós rodamos o Brasil divulgando as ideias dos livros, ou seja, nós defendemos as nossas propostas, nós temos um código de ética, assim, de ordem de cavaleiro templário. O cara saiu fora da linha, é expulso. Expulsamos vereadores eleitos. Eu acho que eu vi essa matéria. 2 vereadores esse ano. Ano passado, desculpa. Um em Curitiba, porque basicamente ele tinha rigidez cognitiva, a.k.a. ele é burro e não queria trabalhar. E o outro se envolveu no escândalo de corrupção, lá em Salvador. Então, aqui a gente não tem... Aqui a linha é dura, e aqui o pessoal tem que ser muito inteligente, e eu só quero pessoas inteligentes. Eu nem fico fazendo campanha de filiação, se filie, eu tô precisando. Não, eu não quero que uma pessoa burra ou corrupta se filie a gente. Eu quero os melhores para administrar o Brasil, e isso vai nos tornar um partido muito diferente de todos os outros. Ô Renan, antes da gente passar aqui para a próxima pergunta, só fazer o registro, né, que tem toda a equipe aqui que lhe acompanha a comitiva, presença do ex-deputado, ator aqui do Val, também tem um representante aqui, o Pedro, né, que é o representante a nível de estado aqui de vocês. Essa questão do diálogo, como é que o Renan tem sido recebido nas cidades, dialogado? Eu vejo que você começou com os vídeos na internet, você faz uma espécie do react, né? Olhando ali, pega o vídeo e aborda a situação de cada cidade, mas agora vem para dentro do Nordeste. Como é ter esse tato, esse contato tete a tete com as pessoas, com os problemas? Eu vejo que principalmente do Nordeste, do Ceará, por onde você está passando, como é ter esse contato e dialogar com elas? É claro que a gente percebe os problemas estruturais à distância, mas você só consegue entendê-los vindo para cá. A gente consegue entender assim, por que uma família é dona de uma cidade? Por que a boa parte da cidade não tem atividade econômica? Por que esse lugar aqui, como eu vi, por exemplo, na região metropolitana de Recife, é favelizado? Por que as pessoas foram morar ali? Por que não tem atividade econômica no Agreste? Todas essas coisas, quando você começa a estudar, você aprende. Mas quando você vivencia, aí você sente. E aí você sente o senso de urgência. Qual o senso de urgência? Meu Deus, tem muito lugar com muito potencial. E o Nordeste é como se fosse um cavalo de raça que tem um monte de carga em cima dele e amarrado num poste. A gente tem que soltar o cavalo de raça para ele correr bonito. E a gente não consegue fazer isso. A gente deu exemplo, falando exemplo aqui da cidade. Aqui é uma cidade que não tinha que ficar de pires na mão aguardando emendas de deputado federal, como acontece. Tem um deputado da região aqui, que pega lá em Novas Russas, que ele é especialista em jogar emenda na região, aí depois as emendas somem, um pedaço vira rebote, e aí compra voto com isso. Isso é o clássico do Nordeste. Isso acontece em São Paulo, meus amigos, acontece no Rio Grande do Sul, acontece. Mas aqui acontece uma intensidade maior, a fiscalização infelizmente é menor. E nós temos que trabalhar para alterar essa dinâmica. Porque vem dinheiro do governo federal para cá. Quem está assistindo isso ao programa hoje tem que entender. Vem dinheiro e vem proporcionalmente mais dinheiro para cá do que para outros lugares. Então se vem o dinheiro, se existe o potencial, por que não acontece? É porque existe uma espécie de encosto, que é um encosto, que é o cara que não deixa a coisa andar. A classe política. Que é a classe política, que é composta de grandes famílias que administram os municípios, que disputam o poder entre si e que está absolutamente se lixando para transformar a vida das pessoas e emancipar as pessoas. O que é emancipar? Fazer as pessoas ganharem dinheiro e ter opinião. Quando você vira uma pessoa de classe média, ou seja, quando você paga as suas contas, sua preocupação não é mais o que você vai comer. É sim como vai ser seu bem-estar, como é sua segurança, se você vai estar feliz, se sua rua vai estar arborizada, se a escola do teu filho é boa. Nesse sentido, se as pessoas estão mantidas na pobreza, elas só se preocupam em comer, em resistir pro próximo dia. E se a preocupação delas é sobreviver, o primeiro político que aparece dando qualquer
qualquer merreca na mão deles vira um herói. E é isso que essas famílias fazem. E essas famílias precisam ser destruídas. Elas estão deixando a vida das pessoas muito ruim e o potencial não se realizar. E o potencial não se realiza, isso é desesperador, porque quando deixa o potencial se realizar, ele acontece. Em Recife, eu fui lá na frente do Porto Digital, que foi basicamente eles montaram lá no começo dos anos 2000 uma operação para juntar universidade, jovens empreendedores e o poder público. Juntou isso, pegou uma área degradada, fez um monte de startup, que são empresas de tecnologia. Cara, fatura bilhões com tecnologia, fora do eixo Rio-São Paulo. Então, deixou trabalhar, não encheu o saco, dá certo. Mesma coisa o agro em várias regiões do Nordeste. Por que a gente não deixa isso acontecer em todas as outras áreas? Por que Santa Quitéria não é São José dos Campos, em São Paulo? Por que Novas Russas não é Taubaté? Eu tenho que fazer assim, eu preciso entender por que certas regiões em São Paulo, no interior, estão dando certo e aqui não estão dando. E aí, como eu sou, minha família é do interior de São Paulo, eu vejo. Existe corrupção lá, existe problemas lá, mas as pessoas conseguem prosperar melhor lá. Então, como é que eu faço para isso acontecer aqui? Mesmo existindo essas dificuldades de região para região, é possível de aplicar, trazer essas práticas para cá, com uma mudança de modelo de gestão, de investimentos, revolucionar o Nordeste, na sua visão? É óbvio, é óbvio. Tem material humano, você tem recursos naturais, logisticamente falando, aqui é privilegiado quando comparado com o Sudeste. Imagina, como é que a gente exporta tanta coisa pelo Sul? Não tem sentido. Aqui está perto de mercado consumidor nos Estados Unidos e na Europa. Aqui está perto do canal do Panamá, se você for cruzar para ir para a China. Então, por que diabos a logística não puxou o desenvolvimento também? Porque, infelizmente, você não consegue construir desenvolvimento num modelo de sociedade, num modelo de cidades, em que uma parte muito grande das pessoas é apenas explorada e ela sobrevive. E aí dá um show, entrega uma merreca, aí surgiu o Bolsa Família, aí vai, não, tem um Bolsa Família, cuida de mim, não sei o quê, e a pessoa não sai do lugar. Renan, presidente, manteria Bolsa Família e programas sociais? Manteria programas sociais, eu manteria o Bolsa Família de maneira reformulada. Existem pessoas que estão numa condição de fome, e essas pessoas, elas não vão morrer de fome. A situação de miséria. A situação de miséria. Agora, homens e mulheres plenamente funcionais, e eu vejo vários deles gordos, muito bem alimentados, querendo viver de Bolsa Família e aqui e ali fazer um bico, isso não é correto. E sabe com quem não é correto? Não é correto com um motoboy da cidade delas, com um entregador de iFood que tem na cidade delas, com o cara que tá ralando, que não recebe Bolsa Família e que no fim do dia, via impostos, paga o Bolsa Família dessa outra pessoa. Eu tô do lado dele. Então, se você que tá me ouvindo é o cara que tá trampando e pagando o Bolsa Família de alguém, você é meu aliado. E não é que eu veja, eu sou inimigo da pessoa que tá recebendo o Bolsa Família, muito pelo contrário. Agora, eu vou criar regras para que esta pessoa possa sair do Bolsa Família, que eu não quero ninguém vivendo disso. Só quem precisa. Agora, não é correto com uma pessoa pobre tirar o dinheiro dela para bancar outra pessoa pobre. E hoje o pobre banca o pobre. E como? Porque o pobre é o que paga mais impostos no Brasil. Uma carga tributária. Né? Exato, ela incide nele. Então, se o pobre paga mais imposto, ele está pagando desde o super salário do juiz, que no Brasil tem super salário, sim, até o outro cara do Bolsa Família. E sabe o que está acontecendo com esse cara? Ele não aguenta mais ser burro de carga. Eu tô vendo entregadores ao redor do Brasil querendo fazer greve, querendo parar. Esses caras estão carregando o Brasil nas costas. E esses caras não podem se largar da própria sorte. Renan, pode ser até uma pergunta que o pessoal que está em casa esteja nos ouvindo e esteja se fazendo. São meninos novos, cheios de garra, cheios de vontade, mas sem a experiência do mandato. Pode ser que tenham tido experiência na vida privada, eu realmente vou me furtar de ser leigo, que eu não sei. Como é que eles estariam assim? Eles trazem essas ideias muito revolucionárias, novas, bonitas, necessárias para o país, mas eles, como é que eu poderia te dizer? Se nunca tiver essa experiência em cargo, em mandato, dentro do poder público, será que vocês atenderiam, corresponderiam às expectativas das pessoas? Iriam de fato realizar estando lá dentro? Eu te pergunto isso porque todo mundo conhece o sistema, você sabe como tem o Congresso da maneira que é, um Congresso também investigado, cheio de problemas, você tem os próprios estados, né, a própria estrutura de ministérios. Então eu pergunto, como é que seria possível realizar sem a experiência de ter estado um dia lá dentro? E talvez com uma experiência de iniciativa privada, de mudar o Brasil, de resetar um 2.0, que talvez seja o projeto do Missão. Talvez aí eu precise fazer, então, para todo mundo que está nos ouvindo, uma espécie de um meia-culpa. De fato, o nosso time não tem experiência. Nossos parlamentares não têm experiência em receber propina, não tem experiência em pegar emenda e desviar, não tem experiência só ficando puxando o saco do prefeito, seja ele de esquerda, seja ele de direita, seja de centro. Nesse sentido, a falta de experiência nossa, e essa é uma provocação que eu faço para todo mundo na política, ela é muito boa.
a gente abdica de diversas experiências. E aí eu pergunto para quem são os políticos experientes, do que serviu a experiência deles? Do que serviu você ser, eu sou um parlamentar da base, que não tem basicamente nenhum conhecimento sobre os projetos que vota e só aguarda um papel vindo da liderança de governo dizendo, é pra votar assim. E eles votam assim. E ele vota assim porque ele tem um cargo. Hoje, ser político é isso. 99% dos políticos são caras que recebem ordens do prefeito, ou ordens do governador, ou ordens do presidente, estão atrás de emenda e um dinheirinho e uns carguinhos, e depois ficam enrolando a própria base. Alguns enrolam a própria base comprando, outros gravando videozinhos na internet. Cada um à sua maneira, tá? Mas no fim do dia, ninguém é efetivo. Um exemplo que eu dou, o Russo, é o nosso vereador lá em Pouso Alegre, sul de Minas. O Russo não tinha nenhuma experiência, super jovem, virou vereador. Eles têm só 2 vereadores de oposição na cidade deles. Ele percebeu que os vereadores da base, eles tinham muita preguiça de votar. Como eles votavam com preguiça, eles viam como ele votava, que ele era da oposição, e votavam ao contrário. Aí um dia, sabe o que ele fez? Ele protocolou um projeto dele, que era ruim pro prefeito, e ele votou contra o próprio projeto. Aí os vereadores, todo mundo votou a favor. Passou. Caiu no Arapuca. Caiu no Arapuca. E isso é um cara sem experiência. Imagina se ele fosse experiente como aqueles outros que caíram na Arapuca dele. O Kim Kataguiri, que para falar o nosso deputado federal mais famoso, não tinha experiência nenhuma. É o deputado mais produtivo de Brasília, que mais passa projetos. É o deputado com a produção legislativa mais rica. Isso sem ter a experiência prévia. A gente não tem medo dessa inexperiência. A inexperiência pra gente é bom, porque os métodos daquilo que é considerado fazer política no Brasil são muito podres. E não só podres de errado, são podres de pouco eficientes. Então, a gente realmente trabalha de um jeito diferente. Não que eles não são treinados. Há uma diferença de ter experiência e ter preparo. A gente tem preparo, mas tem preparo para fazer outra coisa. Renan, eu vi você citando em relação aqui à questão de deputados, vídeos, e não tem como furtar, e eu me lembrei aqui do nome que está muito em evidência, em muita ascensão, que é o nome do Nicolas. Como é que seria fazer um paralelo entre o Nicolas, que de fato é um fenômeno, seja você esquerda, seja direita, seja centro, é um fenômeno digital e hoje transita como um dos principais nomes políticos do país, embora da pouca idade, semelhante como você. Então, como é que você olharia o estilo perfil Nicolas, que é alinhado de direita, como é que você olha o perfil Renan, praticamente direita, praticamente omissão, de trabalhar o conteúdo e de atingir as pessoas, de atingir os eleitores? O que é que vocês têm de convergências e de divergências? Eu vou falar não vou falar só do Nicolas como um todo, mas do PL, da direita, o que é que vocês convergem, o que é que diverge? Vamos lá. Em 2015, quando eu montei o Movimento Brasil Livre e eu tinha basicamente a idade do Nicolas, eu armei uma caminhada a pé até Brasília. Eu não andei 200 km e fiquei chorando. Eu andei 1.100 km sorrindo. Eu não fiquei lá falando que é pra Acorda Brasil, ou seja, um tema vazio. Eu protocolei o pedido de impeachment contra Dilma. Quando terminou o evento, eu não mandei ninguém ficar fazendo oração ao meu redor e fingir que eu era herói. Eu me reuni com o presidente da Câmara. Depois que eu saí e voltei para São Paulo, o pedido de impeachment que eu protocolei, ele virou impeachment da Dilma e eu derrubei a presidente. O Nicolas voltou para casa e gravou vídeos. A minha diferença pro Nicolas é que eu sou efetivo enquanto o Nicolas faz show. Enquanto o Nicolas fica gravando vídeos em redes sociais, o líder partidário dele é o Valdemar da Costa Neto. Enquanto eu gravo meus vídeos sobre as minhas causas, o líder do partido sou eu, porque eu fundei meu próprio partido, para não precisar puxar saco para ladrão. Nas minhas manifestações, quando eu organizei para derrubar Dilma Rousseff, eu não puxava saco de político. Eu falava que político tinha que ser cobrado. Nas manifestações do Nicolas, ele chora abraçando o Bolsonaro. Eu não tenho nada a ver com o Nicolas. Eu acho que o Nicolas é apenas um defeito, uma versão defeituosa daquilo que nós fazemos, feita para enganar as pessoas. Igual a Igreja Lagoinha, a qual ele faz parte. Eu sou cristão. Existem muitas denominações cristãs sérias no Brasil. E existe a Lagoinha. O que a Lagoinha faz? Ela pega a ideia do cristianismo, distorce para enganar os outros, e engana os outros. Uma igreja premium. É uma igreja premium, e aí ela está envolvida no escândalo do Banco Master e do INSS. A UMBL é um movimento político sério, de direita, que defende ideias e aplica elas na prática. E é uma versão corrompida e altamente popular, feita para enganar os outros, que é o Nicolas. Esse é o paralelo. Curtiu esse vídeo? Então deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou. Quero muito saber sua opinião.